Saúdos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula das nossas lições de adulto, onde nesta ocasião estaremos falando a respeito do ciúme. Nós estamos estudando esse trimestre falando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da preciosa Palavra de Deus. E a lição de hoje, especificamente, está trazendo para a gente o seguinte tema: ciúme, o mal que prejudica a família. O ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções. Todas as pessoas sentem ciúmes em algum momento da vida. Às vezes é por alguém da família, outras vezes por amigos ou por alguém que é considerado precioso. Há pessoas que sentem ciúmes por cargos, funções. Isso pode acontecer tanto no ambiente profissional como no ambiente eclesiástico. Nesta lição, temos o propósito de refletir a respeito das consequências do ciúme na família. A gente vai tratar apenas do ciúme na família. A gente vai estar apresentando para os amados a lição de hoje, tendo os seguintes objetivos. Primeiro, refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó, identificar os males que o ciúme provoca no relacionamento familiar e, por último, compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Nosso texto inicial está em Tiago 3,16, que nos fala: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Nós temos o exemplo ali de Jacó, quando habitou nas terras das peregrinações de seu pai, ali na terra de Canaã, e aconteceu de apacentar ali os irmãos, os irmãos do José, filhos de Jacó, estavam apacentando ali as ovelhas, e estava também com eles ali os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de Jacó, e José trazia ali uma má fama deles a seu pai. José contava o que eles estavam fazendo de errado, com relação ao rebanho. E Israel era muito apegado a José, amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, fez-lhe uma túnica de várias cores. Bem, resumindo, o que acontece? Acontece que os irmãos de José findaram se enciumando dele e ninguém gostava mais de José. Todos o aborreciam. E isso foi tão grave que chegou ao ponto de alguns dos irmãos de José desejarem a sua morte. Queriam matá-lo. Isso não ocorreu porque o irmão mais velho impediu de que isso viesse acontecer. Bem, adentrando aqui na nossa lição, a nossa introdução traz o seguinte: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas também é dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, pelo José. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai, tanto por ser filho da sua amada esposa, como também por ser um rapaz honesto, direito, fazia as coisas direitinho. E Jacó confiava muito em José. José, ele deletava todas as más ações, ou contava, falava para o velho todas as más ações dos seus irmãos para o patriarca Jacó. Por esse motivo, eles, os seus irmãos, o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. Hoje seria chamado de fuxiqueiro, a linguagem mais matuta,
seria aquele que leva, que revela os podres de alguém, né, que está escondido ali. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito ali dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Ciúme já é mal, já causa muito dano, e misturado de inveja, meu irmão, olha, só a graça de Deus. Vamos ao primeiro tópico. A falha no tratamento dos filhos. Primeiro subtópico, a preferência de Jacó. A gente pode notar que a lição ela está um pouquinho idêntica com a lição passada, né? Porque, mais uma vez, está trazendo à tona a questão da preferência por um dos filhos, né? E aqui traz um dado importante nessa lição que não foi trago com tanto detalhe na outra, que falava ali de Isaac, né? E é a questão da preferência. Jacó amava José mais do que todos os seus filhos. Quer dizer, aqui tem uma falha, né? Um erro. O pai não pode demonstrar que ama mais um filho que o outro, porque isso pode enciumar os demais, né? Isso pode gerar problema, como gerou aqui. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, que nós estudamos, né, na lição passada, estudamos a respeito do problema que foi gerado, né, pela predileção de Isaac por Esaú e de Rebeca, né, por Jacó. Aqui na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos. As consequências graves dessa prática dentro da família podem ser fatais, né? Então é muito cuidado aí com relação ao tratamento com os filhos. Claro que existe filho que cativa mais o seu pai, outro cativa mais a sua mãe, mas que os pais sejam maduros o suficiente, né? Sejam prudentes o suficiente para, digamos assim, não dar tanta demonstração de que aquele filho está ali cativando tanto, né? Demonstrar que ama a todos, superando aí as diferenças de comportamento, né? De caráter dos filhos. Bem, o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados ou desprezados pelo amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai e por isso aborreceram José. Ora, por que o nosso pai prefere o José? Está valorizando somente ele. Enquanto isso, nós só trabalhamos aqui cuidando das ovelhas no campo. E despertou neles ali uma ira, né? A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Havia um propósito de Deus na vida de José, porém os seus irmãos não conseguiam compreender isso. Estavam tomados de ciúmes e também de inveja. Além desse presente do pai a José, também havia ali os sonhos, né, do rapaz que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo,
o sonho dos corpos celestes que se inclinavam ali diante de José. Quando contado, né, para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância, achando, querendo ser grande, querendo ser maior que eles. E não era isso que estava acontecendo com o rapaz, né? E agia com arrogância e despeito em relação a eles, e por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Bem, o fato é o seguinte, o bojo dos acontecimentos aqui empurravam, né? Empurravam José para o Egito. Isso é um fato. Isso é um fato, né? Os irmãos de José ficaram revoltados, ficaram irados ali, ficaram enciumados, prenderam ele, lançaram ele numa cova, né? Quando um deles tenta matar o outro, não pode matar, vamos vender nosso irmão, vem ali uma caravana de ismaelitas, vamos vendê-lo, é melhor do que derramar sangue no nosso irmão. Então todo mundo entra no consenso, concordam, tudo bem, então não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Só que eles não sabiam que eles estavam caminhando José para o cumprimento da profecia. Até aqui, meus irmãos, tudo bem. Até aqui eu vejo que está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque Deus está no controle. Deus estava no controle dessa situação. Entende? Agora, eu gostaria de puxar o assunto para um lado, digamos assim, mais perigoso. Ou seja, usar o título da lição, o assunto da lição, para advertir quanto àquilo que é perigoso. O que é perigoso então, pastor? Perigoso é quando o ciúme surge, destrói a família. Um irmão já não se fala mais com o outro, o irmão abandona a casa, vai embora para bem longe, porque acha que o preferidinho do papai só era aquele outro lá que ficou em casa, né? O problema do ciúme, falamos aqui de família, ciúme no contexto familiar, é quando o esposo não confia na esposa, né? Sai de casa, quando retorna, fica vigiando, observando a entrada da casa se tem algum rastro estranho para achar que algum homem a visitou, né? O problema é porque quando surge o ciúme, surge junto com ele a mágoa, a revolta, a raiva, a ira, e aí começa a tratar mal a sua esposa. O que está acontecendo? Nada. Não está acontecendo nada. E tratando mal a esposa, ele está enciumado. Ele acha que ela está saindo com o outro, né? Ou então ela, né? Quando o ciúme afeta a esposa, o esposo não pode mais sair para o trabalho. Se sai para a igreja, acha que as irmãs da igreja estão dando em cima dele. Enfim, ciúme dentro desse contexto é a causa do conflito e da complicação. E nós pegamos o exemplo de José, seus irmãos, Jacó, pegamos uma família. Porém, nesse contexto, deixa claro para a gente que todos os eventos que a gente vê como negativo que estava acontecendo, o fim de toda essa história, foram irmãos transformados, sarados, né? Porque José entendeu que havia um plano de Deus por trás disso. Na verdade, era Deus permitindo essas situações para que José chegasse ao Egito e se tornasse governador, né? Agora, o ciúme como causa de conflitos dentro do lar, que é o que ocorre muito, muito mesmo em nossos dias, isso tem que ser evitado. O homem de Deus, a mulher de Deus precisa buscar a face do Senhor mesmo, com todo o coração, para que seja evitado, né, desconfiar. O ciúme só surge quando surge a desconfiança. E o pior é que o ciúme, como agente do conflito familiar, ele parte de um coração cheio de egoísmo, cheio de soberba, né? É como uma infecção que se espalha no corpo de uma pessoa que está doente.
A inveja, o rancor, o ódio, geralmente tem no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou em Provérbios 6, verso 34. O ciúme desperta o furor. Então nunca é bom estar enciumado. Claro que todo homem tem cuidado com sua esposa, toda mulher deve ter cuidado com seu marido, cuidar, zelar, né? Isso é normal. Isso é normal. Agora, o ciúme, quando ele se torna um sentimento de grande desconfiança, isso prejudica gravemente o relacionamento familiar. Não é verdade? No Novo Testamento, o propósito aqui do apóstolo Paulo mostra, o apóstolo Paulo, aliás, mostra que tudo que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. O ciúme é uma obra da carne, né? O ciúme é uma obra da carne. E se nós dermos vazão às obras da carne, nós não conseguiremos ficar bem, né? Não estaremos bem. Bem, vamos continuando. Já estou aqui no terceiro subtópico do tópico 2. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos e tomamos como exemplo o caso de José, né? Filho de Jacó. Mas ele está presente em muitas outras relações, como já citei também o caso aqui do ciúme entre marido e mulher. É muito prejudicial. Muito prejudicial. Então, o ciúme ele pode trazer problemas para a vida conjugal. Amizades sinceras e relacionamento profissional e etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, sobra insegurança, controle e posse. A pessoa enciumada, ela se torna possessiva. O homem enciumado, ele não aceita a sua esposa sair de perto dele. A mulher enciumada, ela não quer que o seu marido saia de perto dela, porque ela acha que um breve distanciamento já é o suficiente para ela ser traída ou para ele ser traído. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer. No ambiente onde o ciúme domina, sobra desconfiança. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito próxima ali, né? Devemos tomar o máximo de cuidado, o máximo de cautela com isso. Nosso terceiro tópico, a gente trata com mais detalhes sobre os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. O ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, veja que o problema do ciúme. Ciúme não cuida. Ciúme não zela, ciúme destrói. Ciúme mata, porque através do ciúme vem o ódio. Através do ciúme vem a ira, né? Vem a revolta. Sempre termina em violência, né? Separação e ofensas mútuas. A pessoa enciumada, quando o homem ou a mulher, quando uma das partes, seja ele ou ela, está enciumado, você começa a classificar a outra pessoa com palavras, com adjetivos que essa pessoa não tem nada a ver, né? Porque o ciúme coloca diante dos seus olhos coisas que não é aquilo que você está vendo. Entende? Infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que
outrora eram próximas. Assim, por ciúmes, se calunia, né, difama e ofende o irmão em Cristo ou até mesmo um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor e, como diz Gálatas 5:25, não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Mas tem como vencer os ciúmes? Tem. O maior remédio contra os ciúmes é a confiança. A confiança é a segurança, né? Não é você pegar a pessoa e colocar dentro de uma caixinha. É confiança. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Pensar naquilo que é honesto, naquilo que é bom, naquilo que é direito. Pense comigo. Se você é um homem e você está viajando, se você começar a pensar, eu estou a 500 quilômetros de distância da minha esposa, só vou retornar daqui a 3 dias. Se você começar a pensar o seguinte, o que minha esposa está fazendo? O que minha esposa está fazendo nessa hora? Se você começar a imaginar que há a possibilidade de ela ter colocado outra pessoa no seu lugar, você vai começar a sentir fúria, raiva, revolta. Quando você voltar para casa, em vez de você chegar abraçando a sua esposa, você vai chegar de cara emburrada, chutando as paredes, derrubando as cadeiras, passando por cima de tudo, porque você aceitou que a sua mente criasse um monte de lixo dentro do... E esse lixo descesse aí para o seu coração. Entende? Então, por isso que a recomendação bíblica é que a gente possa pensar em coisas boas, coisa honesta, coisa direita, né? Então, um dos passos para vencer os ciúmes é evitar ficar imaginando, se perguntando o que minha esposa está fazendo agora, o que meu esposo está fazendo agora. Ele viajou. Será que ele está lanchando com outra? Está à noite, a mulher deita-se na sua cama para dormir. Ela começar a pensar, o que meu esposo está fazendo na hora dessa? Ela vai começar a despertar nela um sentimento mau. Então alimente-se com a palavra de Deus. Converse com o Pai em oração. Peça para o Pai abençoar e guardar o seu matrimônio e pronto, vai dormir abençoado. Vai dormir abençoada. Amém? Tá certo? O que pensamos e o que é, e o que está, aliás, em nosso coração, determina as nossas ações. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Claro que impacta, né? Se tem ciúme, a qualidade de vida diminui. Porque não tem aquele apego, aquele carinho um com o outro, aquele amor, né? Aquele prazer de estar perto. Não tem, né? Se a constatação aqui for afirmativa, se existe realmente um sentimento de ciúme que está fazendo mal, é importante procurar ajuda pastoral, que com base na palavra de Deus, o aconselhará com sabedoria para você sair disso, né? Olha, deixa eu falar uma coisa. Tem gente, tem pessoas tão doentes de ciúme, tão adoentado, precisando de cura. Tem homem que não aceita a sua mulher passar o dia na casa da sua mãe. Você me acredita que isso é possível? O homem sentir ciúmes até da própria sogra? Pois é. Tem gente assim, infelizmente. Você sabia que tem mulher que tem ciúmes até da própria sogra? Tanto homens estão doentes, como mulheres estão doentes. Isso é muito perigoso. Isso precisa ser tratado, precisa ser curado, sim. E, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, né? Isso é 1 Coríntios 13, versículo 4. Não arde em ciúmes. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas, destruí-las e permitir que
emoções, sentimentos positivos, sentimentos bons, que vai fazer bem para a família, predomine em nosso coração. Que a graça de Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, domine os corações e faça com que haja um bom relacionamento entre os irmãos, bom relacionamento entre pais e filhos, bom relacionamento entre marido e mulher. E que essa coisa triste, chamada ciúme, não exista entre os irmãos, não exista entre os pais, não exista entre marido e mulher. A família precisa estar estruturada. Lar não se estrutura com ciúme. Lar não se estrutura com inveja. Lar se estrutura com amor e com muita confiança. Quanto mais nós confiamos, quanto mais o homem confia na sua mulher, quanto mais a mulher confia no seu marido, os filhos confiam nos pais, os pais confiam nos filhos, mas o lar, a estrutura familiar está consolidada. Hein? Então nós concluímos dizendo que o ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e evitemos os ciúmes. Romanos 13, versículo 13. O único modo de deter o poder destruidor do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Gálatas 5, verso 22. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. E deixa eu te adiantar uma coisa para finalizar. Não dê vazão ao ciúme, nem tampouco à inveja, porque o diabo se aproveita disso. O diabo se aproveita disso para fazer o maior barraco, para fazer a maior confusão. Se o inimigo perceber que você está ardendo em ciúmes, ou que você está se comendo, se ardendo de inveja, ele vai investir pesado para lhe destruir e para você destruir. Vai usar você como uma máquina de destruição para destruir quem está por perto. Então esteja atento, esteja alerta. Você perceber que é uma pessoa que está passando por esse tipo de problema, ciúme ou inveja, clame aos céus. Dobre os seus joelhos e peça a Deus. Deus, tira isso de mim. Me ajude a ser uma pessoa normal, como o Senhor me criou para ser. Deus vai te ajudar e você vai ser uma bênção. Tá certo? Deus abençoe poderosamente o seu lar, a sua família, em nome de Jesus.